pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui vivendo mais esse momento com vocês nessa noite maravilhosa. Nós vamos bater um papo aí após esse mês intensivo que nós vivemos de setembro, falando de saúde mental e da importância da prevenção ao suicídio, né? Nós vamos fazer esse fechamento hoje aqui, né? Vou convidar a Alessandra para nós fazer um momento nosso, né, que foi muito importante para nós. Oi, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu tô bem também. Aqui E estamos aí, nós, né, João? Encerramento. Último episódio. tá vendo? Chegamos até aqui, né? Depois de 3 semanas intensas que a gente trouxe, eu acho que é claro que a gente não conseguiu dar conta de toda a temática, né, relacionada à questão do suicídio, mas eu acho que a gente conseguiu ampliar os horizontes aqui, né? A gente conseguiu trazer falas diferentes, olhares diferentes, diversas situações ali se complementando, dialogando. Eu acho que na verdade esse era o nosso objetivo. Uhum. E o quanto que os temas, né? Algumas pessoas até falaram para nós, né? O quanto que os temas foram se complementando, né? E uma coisa foi integrando a outra, de forma que a gente se sentiu muito à vontade para estar aqui, né? Nós desejávamos, na verdade, viver isso e foi muito legal. E o quanto que o tempo foi escasso, né? Porque a gente tinha tanta gente bacana, a gente teve convidados maravilhosos, a gente tinha tanto para ser dito, e na verdade todos os convidados saíram com esse mesmo gostinho de quero mais, né? De que assim, nossa, mas a gente tinha tanta coisa ainda para falar, a gente tinha tanta coisa para debater e acaba que o tempo se torna escasso. E eu acho que isso é Uhum. muito fruto, primeiro que é um tema que, né, historicamente aí as pessoas têm um certo receio de abordar e a gente tentou trazer isso de uma forma desmembrada, de uma forma aberta, de diversos ângulos e o quanto que isso foi crescendo e eu acho que o mais importante é que, de uma forma geral, a gente buscou trabalhar isso com muita responsabilidade, né, de trazer um espaço de debate, um espaço de reflexão, mas de forma responsável também, né, buscando trazer pessoas da comunidade, pessoas que são profissionais de uma área específica, né, com olhares às vezes diferentes, com abordagens diferentes. A gente teve de advogados, né, a estudiosos religiosos, e eu acho que a gente conseguiu passear muito entre os assuntos. Uhum. E aí a gente ainda foi se meter a besta de conversar com um psiquiatra ainda. E como foram ricas essas falas, né? Porque assim, eu acho que nesse momento de encerramento que a gente tem escutado muito é sobre isso, né? As pessoas mandam mensagem falando que às vezes no dia seguinte não conseguiu estar aqui no ao vivo, mas eu acabei de assistir a live agora, assim, né? E aí Uhum. comenta sobre alguma coisa. Então eu acho que é isso, é lançar o diálogo, né? Colocar as Sim, pessoas para falar, para pensar sobre o tema. Eu acho que isso é o mais importante. sim, com certeza. Aquilo que às vezes parece que está tão distante de nós, a gente consegue aproximar isso, né? Através de uma linguagem mais acessível para as pessoas poderem compreender. E, logicamente, aquilo que traz cor para a vida, né? O afeto. A gente falar de um jeito simples, mas também respeitoso, amoroso, né? A gente traz para perto aquilo que até então a gente estava tentando afastar de nós, né?
E nessa live de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como é que foi para nós essa experiência também, né? De nos aventurar nessa empreitada aí de fazer essa psicoeducação das pessoas, né? Eu queria dizer Sim. para a galera que está acompanhando a gente que se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou mesmo algum comentário, vocês podem enviar o convite para a gente, tá? Se quiser fazer ao vivo, pode participar aqui da nossa live também, fiquem à vontade, tá bom? Até porque a Alessandro, intenção é gerar um sofá, né? Assim, eu tô aqui, João tá ali, então se alguém nessa noite de encerramento, nas outras noites ficou mais difícil, porque a gente já tinha convidados e o tempo acaba sendo curto, né? E a gente precisa também ouvir essas pessoas que trazem esses olhares complementares. Mas hoje que estamos nós aqui, né, prontos para fazer uma reflexão do que a gente ouviu aí ao longo dessas 3 semanas, eu acho que é importante, até porque a gente teve muitos depoimentos aqui, né, como depois também do ao vivo, a gente teve pessoas que realmente contaram de situações vividas, né, pessoas que ainda estão ali no seu processo de luto, então eu acho que é super bacana aqueles que, nesse momento que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, se sentirem confortáveis, né, de trazer suas dúvidas, seus apontamentos aqui, eu acho que é sempre muito enriquecedor. Então, sintam-se à vontade aí para participar. é sempre bom, né? Que aí a gente tem também essa interação, que eu acho que é legal. O Vitor está falando aqui que participou de todas as nossas lives, que acompanhou desde a primeira até hoje. Então, obrigado pelo carinho. Obrigada por estar aqui, pela audiência, né? Por ter escolhido, porque é uma questão de escolha. É lógico. Acaba sendo um psicolover também, que vai começando a amar a psicologia. Ai, ai, mas vamos lá, me conta aí, Alessandro, como é que foi para você essa experiência? Hoje nós iríamos falar um pouco sobre a questão da desesperança também, né? Que quantas pessoas nesse momento, hoje, que nós estamos, né? Aqui nesse momento, estão aí se sentindo entristecidas, né? Com perda de sentido, né? Sem perspectivas, né? O quanto que isso marca para as pessoas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você pensa assim, acerca da desesperança, para a gente ir introduzindo esse assunto e conversando a respeito. Pois é, quando a gente pensou nesse tema, né, depois a gente sabia que a gente ia ouvir, como eu falei, diversas pessoas, né, diversos pontos de vista. E aí, quando a gente pensou em fazer um encerramento, de tentar de alguma forma é, é um fechamento, né? Um fechamento do ciclo, mas não um fechamento do tema. Um fechamento de tudo que foi dito, de tudo que foi discutido aqui, porque, sem sombra de dúvidas, é um assunto que ele tem aí muitos caminhos internos, né? Porque quando a gente fala da questão do suicídio, eu acho que a gente fala primeiro de morte, e aí a gente tem que buscar essa nossa relação com a morte como um todo, a nossa dificuldade, muitas vezes, no mundo moderno, de lidar com o nosso processo de finitude, né? Não é à toa que as pessoas, quando elas sabem que alguém está doente ou pensam na própria condição de finitude, né, na própria morte, elas vão ali, batem na madeira, né, e evitam falar a palavra morte e buscam ali palavras que tenham uma conotação um pouco mais delicada, né, como se a palavra morte fosse algo ofensivo. Então, eu acho que a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o contexto que a gente está inserido, né? O mundo que é o nosso, o mundo que está ao nosso redor. Então, não é banalizar a questão da morte, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia, e isso é uma triste realidade. A gente viu muito a morte sendo banalizada em muitos contextos, mas é entender que somos finitos, né? Então, isso faz com que o nosso movimento seja único. Por exemplo, as nossas noites anteriores não retornarão,
né? Aqueles momentos foram únicos. Os nossos diálogos, a nossa recepção dos convidados, aquela interação, aquilo acabou. Aquilo começou e acabou. Aquilo não volta mais, né? Um rio não corre no mesmo lugar. Então, eu acho que isso diz pra gente do quanto que a gente precisa estar presente nesses momentos e que ao mesmo tempo é muito difícil, né? E quando a gente fala de desesperança, quando a gente fala de desespero, né? Primeiro que desesperança tem a ver ali com uma descrença, uma desilusão, isso num contexto geral, né? Mas se a gente pensar a desesperança, por exemplo, a partir da filosofia do Kierkegaard, por exemplo, que é um filósofo que eu gosto muito, ele vai falar da desesperança nesse contexto de uma busca existencial que caminha ali entre um desejo de tornar-se si mesmo, né, e ao mesmo tempo um desejo de fugir, de encontrar-se com si mesmo. Né? E a gente acontece dentro desse contexto, e aí trazendo para a nossa vida, né, traduzindo isso de uma forma mais clara, de uma linguagem mais clara, eu fico pensando o quanto que é difícil da gente tomar decisão na vida, né? O quanto que é difícil a gente escolher. Eu estava brincando quando você falou do Vitor, né? É uma escolha estar aqui ao longo de 6 lives, porque assim, ele poderia ter escolhido qualquer coisa, né? Ele poderia estar vendo uma série na Netflix, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e ele escolheu estar aqui, né? E o quanto que é difícil ser humano e ter que se responsabilizar por essa humanidade, porque nós, enquanto humanos, somos os únicos seres, né, que pensamos sobre essas questões, né? Sobre o que eu perco, o que eu ganho. Então, essa tensão que é a nossa, e é uma tensão constante, mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta, ou a gente tente não se dar conta dessa tensão, né? A gente vê isso diariamente, né, João? Eu acho que a gente vê isso muitas vezes vinculada à decisão com a maternidade, a gente vê isso vinculado à decisão de uma carreira, à escolha profissional, a gente vê isso na decisão de seguir adiante ou não com o relacionamento, né? E essa tensão, ela está sempre presente nessa nossa busca, né? Daquilo que está ali presente, que a gente vai encontrando esse sentido. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente se depara, né, com essa coisa do mundo. E o nosso mundo, nesse momento, diz pra gente que a gente precisa querer ser igual ao coleguinha, né? Então, assim, bom, ser psicólogo é estar trajado com tal roupa, é ter tal comportamento, foi uma das suas falas, né, inclusive, assim, ao longo dessa trajetória, de que muitas vezes é esperado da gente uma determinada postura, como é esperado de outras pessoas também, outros comportamentos, né? Então, assim, a coisa do que está na moda, e o quanto que isso vai aprisionando a gente muitas vezes. Então, eu acho que quando a gente pega a filosofia e a gente traz um pouco para tentar entender o contexto que é o nosso, se a gente pensar nessa desesperança, né? Mas não num sentido comum, como as pessoas estão muito habituadas, mas numa busca aí hoje em dia de você ir de encontro ao que você deseja, e que muitas vezes esse encontro não é aquilo que o mundo diz que deveria ser, né? Porque muitas vezes a gente recebe no consultório, por exemplo, pessoas que estão ali migrando de carreira, né? Passando por um processo de reorientação. Às vezes aquela carreira deu uma estabilidade financeira durante muitos anos, né? Ela teve um investimento muito forte com aquilo, mas de repente ela começa a entender que não faz mais sentido tocar aquela profissão na vida, né? Mas e aí o mundo ao redor o que que faz? Nossa, mas como assim você, né, uma pessoa tão bem-sucedida, com uma história tão bonita, uma carreira tão construída, diz agora, a essa altura do campeonato, que isso não faz mais sentido para você? Ué, você não percebeu isso antes? Você se dedicou, né, todo esse tempo da sua vida e agora você quer mudar? Mas por que não mudar agora? Né? Durante muito tempo, sim, eu me dediquei, talvez tenha dado certo, mas de repente
ali eu vi que já não funciona mais, porque é isso. Né? O movimento da vida, que a gente estava falando ali no começo, da fluidez, né? Das nossas lives que não voltam mais, mesmo que esses convidados retornem, não é o mesmo lugar, não somos os mesmos, né? Crescemos com tudo que debatemos aqui. Então, eu acho que o nosso grande desafio nesse momento de hoje é pensar essas questões, né? Essa tensão que nós precisamos administrar muitas vezes e que ao mesmo tempo que pode nos impulsionar, ela também pode nos retrair. Uhum. E é difícil pensar a respeito disso no mundo de espetáculo, né? Onde tudo é uma atração, onde tudo tem que ser no vejo. A nós parece que hoje temos que viver para sermos validados através do olhar do outro, que diz que eu sou bonito, que eu sou atraente, que eu sou inteligente, que eu sou interessante. E se eu não for nada disso, há um sentimento de rejeição muito grande. Nós falávamos a respeito disso na live de ontem, inclusive envolvendo a questão das redes sociais, que faz essa pressão demoníaca em cima das pessoas, né? Que acaba trazendo muito, de forma muito presente e incisiva, isso do mundo do espetáculo, que é preenchido por um vazio, né? Uma vida que é validada pela força de um like. O quanto que isso de fato nos torna rasos, o quanto que isso de fato dificulta que as pessoas consigam enxergar no meio desse nevoeiro para tentar ter coragem de apalpar para ver o que dá. Qual a dificuldade de se arriscar nesse mundo de hoje, que é muito marcado por essa questão do espetáculo, onde agito, logo existo. Eu faço de tudo para não me haver com a minha dificuldade. Eu faço de tudo para não prestar atenção, me mantendo ocupado quase que 24 horas, porque quando eu estou dormindo, eu estou com fone de ouvido, escutando música também. Eu vou para a cama, levo meu celular. Antes de ir para a cama, eu estou na TV ou então no computador. Isso é quando eu não vou dormir com a televisão ligada. As pessoas fazem de tudo para não se haver com as suas dificuldades. E isso é um problema, porque isso com o tempo vai se tornando uma bola de neve. E a saúde mental que está sendo postergada, sendo posta em suspenso, uma hora vai bater na porta e vai cobrar. Então nós temos que prestar atenção, porque enquanto você estava falando da questão, né, de desesperar, né, o que vem a ser a desesperança, essa falta de motivação e de perspectiva para a vida, essa busca de sentido que todos nós devemos ter, que o depressivo não tem. E que o bipolar também, na fase de depressão maior, também não tem. Enxerga o mundo preto e branco. Por quê? Porque é a afetividade que dá cor para a vida. Né? Então, no meio da agitação, quando que eu paro para poder prestar atenção? Nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas dúvidas, nos meus medos, nas minhas frustrações. Quando eu paro para prestar atenção e lembrar que eu sou só o João, que também tem medos, desafios, sonhos, desejos, anseios, dificuldades, como qualquer um outro. Porque na vida não existe garantias. Ninguém nasce com prazo de validade estabelecido dizendo assim, ó, Alessandra, tá aqui o seu roteiro, você vai ter que aprender a viver desse jeito aqui, ó, pré-determinado. Nada é dado, nada é pronto. A vida está aí para ser vivida como uma taça que vai sendo sorvida e renovada a cada gole bebido, já dizia Lia Luft, que é uma das poetisas brasileiras, escritoras que eu mais gosto. E as pessoas sabem que eu falo isso. Né? Então a vida é isso que vai sendo renovado à medida que a gente vai vivendo, vão surgindo novas coisas, novas questões, novas dúvidas, novas inquietações, nova vida.
não é? Então, quando a gente se prepara para poder lidar com essas questões da finitude, a gente fica mais forte para suportar a vida. Quando a gente aceita que somos limitados, que temos as nossas questões, que temos pontuações que nós precisamos nos haver com elas. Agora, se eu estou mergulhado no barulho, né? Porque o hiperativo é assim, quando ele não está fazendo barulho para não ouvir os próprios pensamentos, ele tem a necessidade de trabalhar até morrer, ou como eu escuto sempre, morrer de trabalhar, que é um tipo de suicídio também, é um tipo de ideação suicida. Essa Que é o fugir de ser quem se é. É exatamente isso. É fugir dos próprios pensamentos, fugir das próprias questões, não querer se haver, talvez por não suportar. Então, assim, se a gente foge disso, quando é que você vai se defrontar com as suas questões? Que quanto mais se vive, pelo menos seria a lógica, pensar que quanto mais se vive e não se trabalha as coisas, mais se acumula. E como acumuladores, que nós somos, bem acumuladores, quando chega num determinado momento que já está quase estourando, ou como nós capixabas gostamos de dizer, quando está quase pocando o negócio, aí é que vai tentar resolver o negócio. E aí procura o psicólogo, procura o psiquiatra, e vai querer ser medicado. Não dá para conversar com a caixinha de remédio. A gente precisa falar, a gente precisa externalizar, porque quando a gente não fala, não verbaliza, o nosso corpo diz por nós. De algum jeito a comunicação acontece, não é? Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, assim, sabe? Essa consciência de que é muito importante olhar para nós mesmos, olhar para as nossas humanidades, porque nós somos de carne e osso, sabe? O próprio Freud falava que se a gente não quisesse ser tão bom, a gente ia ser melhor do que somos. A gente fica numa sociedade de espetáculo que precisa um aparecer mais que o outro para mostrar que eu tenho mais vida que você, com aquela minha imagem lá que é eternizada, mas que tem só uma força de um like. Quando ninguém está olhando e quando o flash não está ligado, querido, eu quero ver como é que fica a sua imagem. Eu acho que a gente viu também essa questão que a gente está falando da dificuldade de ser quem se é, João, porque assim, a gente está falando desses aprisionamentos, como a rede social, né? Mas a gente viu na primeira live também o aprisionamento do preconceito, né? Quando a gente falou do suicídio entre a comunidade LGBTQIA+. Né? Então, o quanto que muitas vezes a gente tá nesse lugar também, e esse mundo, ele é muito cruel, né? E não é só uma questão de escolha, né? Porque eu posso chegar um momento que eu, sim, decida que eu não quero mais estar aqui no Instagram, né? Mas quando eu tenho questões com a minha sexualidade, não é tão fácil assim, né? Não é uma questão de eu dizer sou homo ou sou hétero, né? Eu sou o que sou. O problema não está em mim, o problema está quando as pessoas acham que eu tenho que ser aquilo que elas acham que eu tenho que ser, né? E aí a gente sabe o quanto que isso gera dor e sofrimento, né? A gente escuta muito isso na clínica, do medo de não ser aceito, né? Então a gente tem muita coisa em jogo, a gente tem o desejo de colocar fim à própria vida com muitos desencadeadores possíveis, né? A verdade é que a gente pode estudar ao máximo, então a gente chega a 96% de assertividade, a gente chega a 97%, a gente chega a 99%, mas a gente nunca vai chegar no 100%, porque a gente está falando de abertura. A existência humana é abertura, é lançamento, estamos aqui. E a partir do momento que eu estou aqui, eu faço o que com a minha vida? Né? Eu sou psicóloga, mas eu podia ser qualquer outra coisa.
né? Eu acho a minha voz horrível, mas e se eu quiser cantar em algum momento? Mas ainda Vamos assim a cantar, voz, minha amiga. ainda Vamos assim é a cantar e minha dançar na voz, chuva. não é? E eu preciso lidar com isso aqui existindo, né? Eu preciso Exato. usar a voz para me comunicar, eu preciso usar a minha voz para falar, para levar, para estimular esse diálogo aqui, mesmo que eu não goste tanto dela assim, e isso não precisa me dominar, né? Mas o quanto que isso é difícil da gente praticar no nosso dia a dia, e quando a gente tem questões, por exemplo, como questões de preconceito, né? Que são feridas muito fortes, né? Quando a gente conversou aqui sobre toda a dificuldade enfrentada pela comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, não é tão fácil assim falar sobre quando alguém e por que é que alguém deseja colocar fim à própria vida, né? Às vezes uma dificuldade, por exemplo, como dizer para a família que não quer, que passou no vestibular, que foi super bem, mas que não é bem aquela profissão que eles esperavam que ele seguisse, que é a profissão dos sonhos dele. E aí? Às vezes é muito difícil, mas isso é uma bobagem. Mas é uma bobagem para quem? Uhum. A gente às vezes tem que consertar até o nosso vocabulário. Imagine se a gente vai se enquadrar naquilo que o outro deseja para nós. Se ele desejou, é uma questão dele. Vai ter dois trabalhos: criar expectativa e se frustrar. É só o que dá de resultado quando a gente pensa algo para o outro. É o outro, está para além de mim. O meu limite é a minha pele, é a minha casca. Achei fantástico em Graça falando a respeito disso ontem. Mas a gente tem que corrigir, inclusive, as nossas falas, porque a gente diz, às vezes, Alessandra, fulano cometeu suicídio. Cometer é crime. Ele foi vítima de suicídio. Ele foi vítima dos próprios sentimentos não vistos, não trabalhados, não amados, porque a gente tem que aprender a amar até as nossas mazelas, a gente tem que amar, né, aquilo que a gente tem, com tudo que nos constitui como humanos. Não dá para pensar de um outro jeito, a gente tem que pensar só como humanos. E quanto mais humanos, mais a gente se parece com o divino. E aí a gente entra na questão da importância da espiritualidade para a saúde mental. O quanto que é importante pensar na vida como um estilo de vida. A espiritualidade é entendida como um estilo de vida que vai me possibilitando encontrar comigo mesmo nesse caminho da vida. E a partir da minha relação primária comigo mesmo, que é a relação primeira, eu vou aprendendo a me relacionar com a natureza, e isso é respeitar os animais, entender que eu faço parte de um ecossistema. E aí eu só consigo talvez pensar em me relacionar com pessoas e talvez com Deus, quando eu consigo entender quem sou eu nesse mundo, porque como é que eu vou aprender a me relacionar com aquilo que está para além de mim, se eu não entendo que o essencial está dentro? Sabe? Então é muito importante. Sempre digo isso. A espiritualidade tem um fundamento muito importante em nossas vidas, que está para além de religiosidade. Religiosidade fala de questão institucional, e aí a gente entra numa seara que não compete a nós aqui. Mas a espiritualidade é entendida como um estilo de vida que vai me possibilitando, a partir da minha relação comigo, me relacionar com tudo aquilo que está à minha volta, incluindo essa ideia que eu tenho de Deus ou daquilo que me oferece um lugar onde eu possa ser quem eu sou, crescer, me desenvolver, me ancorar às vezes nos momentos de dificuldade, conseguir me relacionar a partir de um afeto, uma ideia de um Deus, não um Deus que castiga, mas um Deus que acolhe, que acompanha, que é condescendente, que é afetivo, que é papai. E para alguns é mamãe. Uma linguagem bem infantil para poder dizer da necessidade dessa aproximação. E não necessariamente da imagem de um Deus coercitivo, um Deus castigador.
aquele que pune, né? Ah, e para alguns, essa imagem de um Deus que castiga, né? Porque a nossa relação com essa questão espiritual, ela está diretamente ligada com a forma pela qual nós fomos educados na vida. Se os nossos pais, ou quem fez essa função na nossa vida, nos aproxima disso, de uma ideia de um Deus que ama, que acolhe, que perdoa, que oferece a mão e que segura quando a gente tem medo, essa pessoa dificilmente vai ter essa concepção de um Deus que castiga. Aquela mentalidade arcaica, né? Deus está vendo. Se você mentir, Deus está vendo. E queimar a mão da criança com garfo. O próprio Maslow, que foi um dos maiores psicólogos, ele é da sua turma, foi extremamente castigado pela mãe na infância. Sofria absurdos por conta dessa mãe, que o castigava por conta de achar que ela tinha o poder de Deus nas mãos, falava que Deus não gostava dele e que por isso iria puni-lo, que ele merecia sofrer as consequências, que ela não gostava dele. Falava isso na frente dos irmãos. Eu fui falar disso para os meus alunos, né? Explicando um pouco de... Porque, assim, às vezes a gente vai falar da teoria do cara, mas a gente não se atenta a olhar para a história de vida que possibilita criar, esboçar uma teoria que promove para a vida. Eu não pensei que eu ia falar do Maslow aqui, mas a ideia é que tinha tudo para dar errado. E ele mesmo dizia isso para as pessoas. Eu tinha tudo, ainda bem que eu não fui avaliado por um psicólogo, porque eu seria um esquizotípico. Teriam me enquadrado dentro de um DSM-5, dentro do CID-10, e ele seria possivelmente um psicótico. Ele teve sorte de não ser com tudo que ele sofreu na infância. Então, tinha Ele tudo teve para poder... sorte, não, ele teve abertura, porque Então, mas não é é ele quem determinado. diz. Então, mas é ele quem Não diz isso, com as próprias palavras. Eu tive sorte Sim. de não me tornar um psicótico, porque eu tinha tudo para poder ser uma pessoa que não suporta a realidade com tudo que eu passei. E é uma das teorias que eu mais aprecio na psicologia, são a teoria das necessidades e da autorrealização dele, que envolve, inclusive, a necessidade de se sentir seguro, né? De ter prioridades na vida e de ter exercendo força sobre a sua personalidade em direção à promoção da vida. Mas não se atentava para aquilo que adoecia, e sim para aquilo que promovia a vida humana. E hoje, será que nós estamos fazendo o que para nos autorrealizarmos? Para chegarmos lá no topo da nossa pirâmide, construída por nós a duras penas, tendo que fazer escolhas muitas das vezes difíceis de serem feitas. Nos colocar diante de situações que a gente nunca pensava que ia viver. Mas quando a gente se depara, de repente, a coisa está ali na nossa frente. E aí? E agora? O que é que pode ser feito por nós? Sabe? Quando você estava falando dessa questão de desesperança, me passou o filme do Maslow na cabeça. Porque há sempre uma possibilidade, né? Por mais que o contexto ao nosso redor seja difícil, por mais que a gente ache que a gente tem... Foi o que eu estava falando antes, né? A gente tem 99%, por exemplo, né? De possibilidade de dar errado, de não ser aquilo que seria o melhor, ainda há 1% de possibilidade de dar certo, né? Porque foi o que eu falei, a gente vai se construindo aqui, né? A gente vai lidando com o nosso processo aqui, com tudo que está acontecendo. E aí você estava falando da questão da espiritualidade, e eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? O quanto que muitas vezes não a espiritualidade, mas o lugar da religião se torna um lugar de aprisionamento. Porque nessas questões relacionadas à saúde mental, e eu acredito que você também já tenha passado muito por isso, né, nas questões de depressão, por exemplo, na síndrome do pânico, né, que é esse medo constante, uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, as pessoas que têm ali, né, essa questão da fé, essa busca pela fé,
e tem as suas religiões também, a gente escuta muito um sentimento de culpa, né? Porque essas pessoas são muito apontadas no sentido de que, ué, mas onde está a sua fé, né? Você está depressivo e onde está a sua fé? Você está com pânico? Que medo é esse, né? Por que você não consegue sair de casa? Mas e a sua fé, né? Então eu acho que é impossível a gente não apontar isso e reforçar o quanto que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você pode ter o seu salto de fé, né? Você pode ter o seu movimento em direção à sua fé, ou em direção àquilo que você acredita, mas isso não impede que você tenha medo, isso não impede que você tenha angústias, isso não impede. Então, quando eu falei no começo dessa tensão que é o nosso movimento de estar aqui existindo, eu estou falando exatamente sobre isso. É porque a gente tem um pensamento dicotômico. O que que é isso? Bom, se isso é bom, ele não pode ser mal. Se isso é feio, ele não pode ser bonito, né? A gente pensa muito nessa perspectiva. E o mais engraçado é que os meus pacientes, por exemplo, eles se surpreendem ao perceber que a tristeza e a alegria estão ali, interagindo muitas vezes, né? E aí quando chega num determinado momento, assim, poxa, mas eu estava muito triste em alguns momentos, mas aí aconteceu alguma coisa, isso é normal, né? As pessoas chegam a perguntar, isso é normal? Eu falei, bom, isso é vida, né? A vida faz um movimento e você se entristece. Mas daqui a pouco alguma outra coisa acontece e aquilo também é sinônimo de alegria. E você pode não ter deixado de permanecer com a tristeza relacionada ao fato anterior, né? Então, esses pensamentos excludentes, muitas vezes, eles são geradores, sim, de muita angústia, né? E de muito aprisionamento. Porque isso acontece na fé, né? Infelizmente. Então, as pessoas acham que elas não podem ter fé e, ao mesmo tempo, ter medo, né? Ficam aprisionadas nesse lugar, como em muitos aspectos da vida. Como se essas coisas, elas precisassem ter uma ordem, né? Uma organização para acontecer. Como se as nossas emoções fossem algo de uma ordem, muito organizadas. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Não é assim, gente. E bem linear, né? Como se não tivesse sobressalto na vida, né? Não tem garantia. O que faz a gente estar vivo é exatamente o sobe e desce, né? Exatamente. Nós precisamos dos sobressaltos. Viver blindado não dá, né? Não tem como. Eu vou me proteger. Eu tenho que me proteger. Mas proteger de quê? Do que é que você tem medo? Né? Você no começo estava falando da questão das vezes escolher uma profissão. Como é que eu vou escolher uma profissão entre as tantas que existem no Brasil e no mundo? Porque primeiro eu preciso me encontrar. Para depois eu entender que esse casamento com a profissão deve ser pautado primeiro naquilo que eu sou. E não o contrário. Não sou eu que tenho que me adequar à psicologia. É a psicologia que tem que fazer parte daquilo que eu sou. O meu eu tem uma parte dele que é psicólogo. A outra parte é o João. Aqui agora, em alguns momentos, eu estou me colocando como psicólogo, porque eu estou comunicando algo baseado numa ciência, que também é profissão. Mas em alguns momentos na vida eu estou ocupado vivendo. O Marcos está aí, beijo. Sabe, eu estou ocupado vivendo, tem mais o que fazer. Eu também tenho as minhas próprias questões. Eu falo sempre isso com os meus pacientes. Você tem medo? Eu também tenho. Vamos junto. Sabe? Dá a mão para mim e a gente vai. Mas se tiver com medo, tem que ir com medo mesmo. Entende? Só que aí o que acontece? Tem pessoas que infelizmente encontram recursos para poder... Não tem um suporte, né? Porque não tem uma estrutura em casa, ou talvez porque não tem alguém para ancorar,
dentro das suas perspectivas e nas suas próprias questões, logicamente cada um com suas demandas, mas alguns encontram, né, na delinquência um caminho possível, na drogadição, na dependência medicamentosa, nas doenças psicossomáticas, na exaustão psíquica e física, que é a síndrome de burnout, né? Que é a exaustão, eu morro de trabalhar. E nesse mundo onde nós vamos cada vez mais ficando ocupados, eu escuto tanto isso, não sei você, Alessandro, mas eu escuto muito, estou tão sem tempo, eu estou sem tempo, eu estou sem tempo, precisaria que o dia tivesse 48 horas, aí eu falo, não, 72, por favor. Porque já que é agosto freguês, a gente tem que pedir sempre mais. Mas ainda que se tivesse 72 horas, a gente inventaria outra necessidade. A questão não é essa. A questão é que o tempo, a medida de tempo não mudou. Continua a mesma desde que o relógio foi inventado. Nós é que estamos superestimulados. Nós é que estamos sobrecarregados. Nós é que não temos coragem de nos defrontar e nos deparar com as nossas próprias questões. Que temos medo de nós mesmos. Ou como alguns filósofos dizem, né? Eu tenho medo dos meus próprios demônios interiores. Que não é possessão, tá, gente? No sentido figurado de dizer que nós temos uma parte de nós que a gente não gosta muito. Né? Eu baixei um decreto no meu consultório. Não pode falar de problemas, vai falar de desafios. Né? Muda essa palavra. Passou da porta para dentro, não é problema mais, é desafios. Aí de vez em quando o sujeito se atropela, que é um problema. O que você falou? E ele mesmo daqui a pouco já está se atentando. Não é problema, não, é desafio. Eu estou com tantos desafios que eu precisava falar com você. Aí eu viu como é que muda o discurso e a gente vai mudando, dando uma força diferente, um sentido novo para aquilo que até então é limitante. Não sabe? E o quanto que essa questão do sentido, né, eu acho que ficou muito claro para a gente ao longo desses debates, desses diálogos que a gente pôde compartilhar aqui, o quanto que esse sentido, né, ele é individual, o quanto que esse sentido ele precisa ser buscado por você e para você, seja na questão da sexualidade, seja na sua vida pessoal, em tomadas de decisão, seja na sua escolha profissional, de relacionamento, de amizades, porque assim, quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, parece que eu tenho um karma, né? Que eu tô ali sempre atraindo aquele mesmo perfil, e eu acho que a gente precisa também olhar ao nosso redor, mas com uma dose de responsabilidade, né? O outro não escolhe sozinho. Para eu estar numa relação, eu também estou ali de alguma forma, né? E se eu tenho um padrão de relação que não está me fazendo tão bem assim, o que está me fazendo permanecer nesse lugar, né? Então, eu acho que quando a gente fala dessa questão de sentido, no momento que a gente está tão super estimulado, como você falou, de buscar esse mundo perfeito, esse mundo ideal, de buscar a curtida, que foi o que a gente debateu ontem, de buscar a fama na rede social, o lugar de destaque. É muito vendido que ser feliz é isso, ter sucesso é isso, né? E eu acho que a gente precisa começar a não ser tão... não aceitar tão fácil assim as coisas, né? Eu acho que a gente precisa começar a questionar um pouco mais o que nos é posto como felicidade, né? Eu acho que quando a gente começa a questionar essas coisas um pouco mais, a gente começa a caminhar em direção ao sentido daquilo para mim, né? Porque se me falam que eu tenho que estar aqui hoje só porque é Setembro Amarelo, eu vou estar aqui. E eu posso estar aqui super infeliz.
mas fazendo porque, bom, eu sou psicóloga e eu tenho que fazer, né? Mas a partir do momento que eu estou aqui, isso faz sentido para mim, né? A gente estuda para estar aqui, a gente não para de estudar nunca, a gente não para de buscar nunca, a gente estuda a partir de cada caso, né? Então, é tudo isso e um pouco mais que nos torna psicólogos, que faz com que a gente construa esse lugar de satisfação de estar aqui ou fazendo qualquer outra coisa que diga respeito ao que a gente escolheu, né? Então eu acho que quando a gente começa a perguntar, mas será mesmo que eu tenho que fazer isso? Né? E por que é que eu tenho que fazer isso? Isso faz sentido para mim? Né? Como que eu me sinto fazendo isso? Eu acho que é sair um pouco desse modo impessoal do todo mundo faz, todo mundo fala, né? É bom para todo mundo. Mas como assim é bom para todo mundo? Quem é todo mundo, né? Quando a gente pede nomes, a Quem é esse coisa senhor? cria, né? Aí a pessoa assim dá um assusto assim, né? Não, mas todo mundo. Mas e quem é todo mundo, né? Todo mundo é quem? Todo mundo? Eu pergunto, Zé, quem é esse senhor? Ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo se veste assim, todo mundo fala desse jeito, né? Eu pergunto, quem é esse senhor? Né? Você é o todo mundo? Ah, tá, prazer todo mundo. Como é que o senhor tá? Às vezes a gente tem que levar na brincadeira para levar o outro a pensar também, não é? As pessoas acham que a gente fica lá sisudo, sério, não pode rir. Olha, eu choro com meus pacientes, eu rio com os meus pacientes, eu agradeço, eu sou grato realmente a cada um deles. Eles me ensinam mais do que eu a eles, eu não tenho nada para ensinar, na verdade. A gente aprende tanto com as pessoas que se colocam diante de nós, que se elas soubessem quanto que elas nos ensinam a crescer, a amadurecer, a ter mais coragem para enfrentar a vida, sabe, minha amiga? Às vezes a gente precisa ter coragem que as pessoas que passam por nós têm de enfrentar os desafios que elas trazem em suas vidas, que às vezes já passei por situações que eu falei que se fosse comigo eu não sei se eu daria conta. E a pessoa estava lá, íntegra, de pé. O quanto que a gente aprende. E aí a gente pensa numa questão, a gente entra num outro tema que nós passamos por ele, que é a perda de sentido da vida, que é você não ter uma identidade para dizer eu sou isso, eu não sou aquilo. Eu consigo ter uma identidade independente da dos meus pais. Quantos adolescentes e jovens têm dificuldade de hoje poderem fazer escolhas na vida porque não têm uma identidade separada das dos seus pais? Ou seja, não tem uma autonomia. Ele simplesmente não existe, ele é um assujeitado. E o quanto que isso causa dor? Quanto que isso traz um sofrimento? Sabe? E aí os pais dizem, mas eu já não reconheço ele, eu já não sei mais. Claro que não conhece, não é a mesma pessoa que há 5 anos atrás. Não é o mesmo de 10 minutos atrás. E nem é o mesmo pai e a mesma mãe. Lógico, né? As pessoas vão se modificando ao longo do tempo. Até porque se esses pais permanecem os mesmos com o filho adolescente, eles vão infantilizá-lo. Chega um momento da vida que a gente tem que aprender a cozinhar, a lavar as próprias roupas, a ajudar nas despesas da casa, colaborar de alguma forma. Não só com afeto, mas dar aquela contrapartida, porque a gente já começa a pensar como adulto, sabe? Para amadurecer. Legal isso. E aí a gente vem para outra seara, que é encontrar perspectivas e sentidos para a vida. Que se a gente não buscar isso, pode aparecer uma série de coisas na nossa vida, dentre eles algumas doenças psicossomáticas. Como havia dito, nós falamos muito disso. As doenças que vêm como as vozes não ditas, como o dizer não dito,
como aquilo que eu gostaria de falar e não falei para a Alessandra, como aquela palavra que a Alessandra me disse, ou aquela história que a Alessandra trouxe para mim, ou a forma como a Alessandra me olhou, aquilo me incomodou, eu não devolvo isso para ela. Eu guardo aquela mágoa, eu vou transformando aquilo em ressentimento, mas a galera não para pensar o que é ressentir. Sabe aquele almoço de domingo gostoso, a comida predileta que você mais ama? Sabe? Você come ela num dia, né? Agora eu queria ver se essa comida vai ficar boa para você comer ela até na sexta-feira ou no domingo que vem. Ressentimento é isso. É a gente querer atualizar para a naturalidade, para a nossa atualidade. É dar um F5 no sentimento, sentido naquele momento que a Alessandra me magoou, falou alguma coisa comigo que eu não gostei. Eu vou dando F5, 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 vou atualizando todo dia que eu vejo a Alessandra que eu lembro dela. É a mesma coisa que tentar comer aquela comida gostosa do domingo, no domingo seguinte. Vai estar azeda. Não vai descer legal. A gente pode até comer a sobra da pizza da noite anterior, no dia seguinte. Vai estar uma delícia. Agora experimenta essa mesma pizza maravilhosa, suculenta, saborosa, 3 dias depois. Ressentimento não leva à promoção da vida. Ressentimento leva à desesperança, à perda de sentido, ou eu como às vezes digo, né? Nem sei se está certo isso, mas nós vamos nos regredindo, ao invés de irmos progredindo na vida, sabe, nos promovendo, nos auto-atualizamos. Como é que eu vou me tornar uma pessoa feliz na vida, né? Autorrealizada, satisfeita, contente com o meu atual momento da vida, se eu estou lá cheio de coisas para dar conta, mágoas, ressentimentos, etc. Quanto que isso nos atrasa, né? Então acho que é muito importante a gente pensar no nosso lugar no mundo. É muito interessante a gente pensar na nossa perspectiva, né? E o quanto que nós aprendemos com esse conjunto de lives, nesses nossos encontros, né? Quanto que a gente aprendeu. Quantos diálogos, quantas coisas legais que nós escutamos, né, com o Leandro, com a Joyce, com a Vânia, com a Paula, com o Dr. Hilton. Isso. Com a Engrácia, o quanto que nós aprendemos. Com o Ronaldo, que não isso. Foi, né, da série, mas que foi um extra. Exato, com a Nívia, com o Gervásio, sabe? Olha quantas pessoas passaram por nós nesses dias. Olha o quanto que a gente aprendeu. Então, minha gente, vocês que estão com a gente aqui até agora, que não deixou a audiência cair, obrigado por vocês existirem em nossas vidas. Que vocês encontrem de verdade sentido para tudo isso que se chama vida. Que não deixa a peteca cair. Que tem coragem de arregaçar as mangas, segurar o touro pelos chifres e seguir em frente. Colocar o pé na estrada, mas de vez em quando se lembra de, na dificuldade da vida, que eu sempre faço essa comparação. Imagina um dia exaustivo de sol quente que você está andando por uma estrada terrível, cheio de poeira nos pés. A gente não tem muito o que fazer e a gente encontra uma árvore para se abrigar do calor do sol. E quando a gente entra embaixo da sombra dessa árvore, já diminui aí 2, 3 graus da temperatura do ambiente. E a gente pode olhar para o percurso percorrido até aqui, tirar a moringa da bolsa, tomar a água que restou, prestar atenção no que foi construído até o presente momento e olhar para frente e ver o que ainda está por vir.
Isso é a vida. Que esse encontro nosso aqui a cada momento na vida seja então esse poder sentar embaixo dessa árvore por alguns instantes, tomar essa água, reviver alguns momentos, se recordar de outros tantos, rir das próprias coisas, porque isso é a coisa mais maravilhosa que existe. A gente ri das nossas próprias lembranças, né? A gente poder se pegar rindo daquilo que a gente tem vontade. A gente se lembra de algum episódio vivido e dentro de nós aquilo faz tanto sentido para quem está fora do silêncio aqui acontece. Ninguém escuta as nossas vozes interiores. Ninguém escuta além de nós mesmos. Então que a gente tente pelo menos traduzir isso para o mundo através da nossa expressão de vida, através do nosso estilo de vida, da forma que a gente achar que é mais prudente para viver. Que eu seja para o outro, então, a tentativa de trazer esse reflexo do que é a vida, do que é a realização. Débora, tá por aí? Amor? Linda! Saudade de você! Obrigado pelo carinho. O irmão dela também já passou por aqui hoje, Diogo. Também é outro querido. Alessandra, vamos para as considerações finais, porque nós já estamos aqui há quase 1 hora. E poderíamos falar incessantemente, né? Mas de tudo isso que você falou, eu fico pensando que a água só foi tão capaz de me refrescar, né? O vento e a árvore também só me trouxeram essa boa sensação porque o calor estava também ao redor, porque eu percorri debaixo do sol, né? E aí quando as coisas se acalmam e eu posso me refrescar e curtir essa brisa e curtir a sombra da árvore, isso ganha, né, o valor que tem. Então, aquilo que eu atribuo, né? Essas dificuldades e esse encontro com a vida, né? Eu acho que a gente falou muito sobre isso aqui. Eu posso começar as considerações finais? Claro, fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer a você, né, que foi o grande idealizador dessa série de lives. Na verdade, a gente sempre fez muito isso na vida, né? Um sempre recorreu muito ao outro, desde a faculdade, assim, bora fazer isso? Bora, vamos lá. Um suportando a loucura do outro e indo atrás. E aí, no meio do caminho, né, as coisas mudam, mas não mudam às vezes totalmente. Então, assim, um dia um tá mais cansado, outro dia o outro tá mais cansado. E o quanto que a gente vai se suportando, né, João? Assim, e eu e João, a gente tem muito essa brincadeira, né? Ih, tá surtando, né? O negócio, hoje o dia foi cheio, ali tá surtando. Então, assim, quando e eu falei sobre isso também em um dos episódios, né? Acho que foi de ontem, inclusive, o quanto que a gente precisa se cercar de uma rede de afeto e de se cercar de pessoas que construam essa rede de afeto também pra gente, né? Então, eu acho que falando de morte, falando de vida, falando de escolha, falando de possibilidade, falando de dificuldade, do que é a vida em si, eu sou muito grata por ter encontrado no meu caminho uma pessoa como você, né? Que me oportuniza essa chance de estar aqui nesse momento, ao longo dessas semanas, né, que suportou o meu cansaço, o meu surto, né, e entre muitas outras coisas, e eu acho que é isso, assim, é sobre troca, a vida é sobre troca, né, e da gente entender que, às vezes, a gente vai ter vontade de cair, né, às vezes a gente vai estar no momento passando pelo sol quente, e que a gente tem a possibilidade de sentar embaixo da árvore. E vai ser exatamente porque eu passei pelo sol quente que a brisa vai me trazer tanto valor e tanto sentido no momento que eu encontro com ela, no momento que eu tomo essa água e me refresco. Então eu quero agradecer a todo mundo que aceitou o nosso convite, né? A todo mundo que decidiu
e escolheu estar aqui pensando sobre isso, né, que não ficou aprisionado no lugar do medo de falar sobre um assunto que é polêmico e a gente sabe que muitas vezes assusta as pessoas, né, por falta de conhecimento, por falta de realmente da gente fazer isso, da gente dialogar, né? Então, nesse momento eu só tenho a agradecer a todo mundo que passou por aqui, que aceitou o nosso convite, mas agradecer primeiramente a você mesmo por ter oportunizado para mim e para todo mundo que passou por aqui esse bate-papo. O quanto que a gente pôde crescer com esses momentos, né? Porque eu acho que, assim, de verdade, espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim. Porque assim, dá trabalho planejar, mas quando acontece fica tão bom. Sim. Só é difícil pensar. Tiago e Leandro que nos aguentam. E articular a agenda dos convidados, horário, né, disponibilidade de todo mundo. E isso, assim, isso dá trabalho mesmo. Mas estar aqui, né, apesar de toda dificuldade que a gente enfrenta, e é sobre isso que a gente está falando aqui do sentido, apesar de toda dificuldade que a gente encontra, né, apesar de todo surto ali no momento de tentar articular, para que isso aconteça, quando acontece, vale muito a pena. Né? Quando acontece, é extremamente gratificante e a gente nem tem pressa de ir embora. Verdade. Eu queria terminar aqui lendo um trechinho de um texto chamado Pensar e Transgredir, que é um dos textos que eu gosto muito. Ele foi apresentado para nós em 2008, pela primeira vez. Eu tive contato com ele. E ele diz mais ou menos assim, vou ler alguns trechos para a gente ir finalizando, tá bom? Para reinventar-se é preciso pensar. Viver como talvez morrer é recriar-se. A vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida. A vida está aí para ser elaborada, eventualmente reprogramada, conscientemente executada, muitas vezes ousada. Parece fácil, já me disseram, eu sei, mas não é preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante ou admirado. Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado, e amar-se. Ter esperança, qualquer esperança. Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar aquilo que é ruim. Suportar sem se submeter. Aceitar sem se humilhar. Entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade. Sonhar, porque se desistirmos disso se apaga a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar da liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for. E que o mínimo que a gente faça seja a cada momento o melhor que afinal se conseguiu fazer. Lia Luft. Pena que vocês estão vendo de trás para frente aí, ó. O meu gatinho já comeu tudo, ó. Quem tem filho em casa, acontece essas coisas. Pois é. Obrigado pelo carinho. Obrigado de todo o coração por tudo. Espero que venham novos projetos por aí. A galera tem que ficar esperando, que a gente vai deixar o povo. A galera vai gostar da ideia que está por vir aí. Eu tenho certeza que vai. Foi tão bom estar aqui que não dá para parar, né? Com certeza. Tiago, obrigado por me lembrar que eu tenho que agradecer aos meus vizinhos queridos. Amo também de todo o coração. Mais ainda aos seus pets, que são também muito participativos na minha vida. Obrigado, Alessandra, de todo o coração. Obrigada. Nosso print, hein?
Ah, é. A gente faz uma pose aqui que depois eu tiro. Vamos lá. Ajeita. Aê, pronto. Beijo. Obrigado, gente. Beijo. Vocês são Obrigada a demais. todo mundo. Não sumam. Precisamos de vocês para nos dar apoio. Para a gente persistir Vamos nas falar nossas de saúde loucuras. mental. Vamos falar de saúde mental, hein, gente? Isso. E vamos viver junto, porque o que guia o nosso amor é a nossa loucura. É isso que faz a gente ter ousadia para seguir em frente e não desistir. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima. Até. Logo ali.